Olá, graça e paz, sejam bem-vindos, né? Que o Espírito Santo leve a mensagem ao coração de vocês, a mensagem que eu vou passar aqui nesse vídeo para a honra e glória do Senhor. Foi Ele quem me chamou para esse propósito. No vídeo de hoje, o tema que eu vou abordar é Deus castiga quando erramos por amor e disciplina? Quem ainda não me conhece, eu sou Keline Barros, sou educadora parental, consultora de comunicação consciente, sou mãe, sou filha de um Deus vivo. E o que eu trago aqui é sempre as informações da neurociência e a Bíblia. Tá? O que o Senhor nos fala desde lá 2000 anos atrás, o Senhor ele já falava de uma educação respeitosa, de uma forma correta e coerente de ensinar. E uma dúvida que muitos pais têm, né, sobre se Deus castiga, e por isso que devemos também usar dessa ferramenta de castigo, punição, palmadas, para educar nossos filhos. Vou pedir para vocês curtir sim, compartilhar esse vídeo, né? Quando a gente curte, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é legal, é relevante, né? Tem conteúdo e entrega para mais pessoas. E quanto mais famílias recebem, mais famílias são edificadas, não é verdade? Amém? Uma vez falei sobre isso, né? Um dos posts meus gerou muitas discussões, repercussões, né? Deu o que falar. Infelizmente, muitos pais ainda não acreditam na educação autoritária, que é uma educação punitiva, com castigos e palmadas, e ainda alegam que isso está na Bíblia. Vamos ver? Será? Então, eu trouxe para vocês Gênesis, tá lá no comecinho, e eu trouxe primeiro, eu vou falar para vocês sobre Gênesis 3:14. Porque aqui realmente a gente encontra a palavra castigar, amaldiçoar, né? Quando o Senhor ele fala com a serpente, vejam. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, será castigada. A palavra castigo, castigada, amaldiçoada, vai estar em alguma Bíblia, né? Para quem abrir a sua Bíblia agora para conferir junto comigo, eu aconselho que façam isso. A palavra no original hebraico está aurar, tá? Nesse caso, realmente é castigo, a maldição. E essa palavra aurar, que é A-W-R-A-R no hebraico, ela aparece sempre quando o Senhor se refere ao pecado e não ao pecador. Então, tudo aquilo que realmente não é da vontade do Senhor, né, que vem sobre o pecado, porque o Senhor de fato abomina, né, o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina completamente o pecado. Então, nesse versículo, iniciando tudo, né, o Senhor ele amaldiçoa, castiga, pune a cobra. Entre todos os animais, e ainda completa, tá lá. Entre todos os animais, só você. Vejam como Deus deixa claro aqui, só você receberá essa maldição, que é o castigo, e tudo que vem na descendência do que é mal, né, gente? Que é a própria maldade. De hoje em diante você vai se arrastar pelo chão e comer do pó da terra, ou seja, só sacrifícios e coisas ruins, né? Quem se arrasta no chão com certeza é coisas tipo, essa maldição o Senhor lançou para o diabo, para a cobra, para o pecado. E algumas pessoas trouxe aqui para mim também, né, quando a gente debateu sobre isso, Gênesis 3:16, que agora o Senhor fala com a mulher. E eu trouxe também na tradução hebraica. Quando o Senhor ele diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente. Vamos lá. Eu parei aqui só para mostrar. Essa palavra, essa expressão, multiplicarei grandemente, não é bem assim que está no original, tá? Não é bem isso que quer dizer. A palavra no original está arabá, arebé, acho que é assim que pronuncia, arabá, arebé, que quer dizer muitos, é no sentido de muita, entendeu? Muitos, tipo multiplicação, fazer grande, né? Terá muitas. Então, na tradução correta, né, para o português, algumas Bíblias já estão assim. A tradução correta dessa palavra, né, no hebraico é para ser, né? Para a mulher, Deus disse: você terá muitas dores durante a gravidez, com sofrimento dará luz a filhos. Almar, veja que é diferente de aurar. Almar, que é como está no original, é falar, afirmar, dizer, falar ao coração. Então, foi isso que o Senhor faz com Eva. Podemos ver nesse versículo que Deus dá uma instrução a Eva do que vai acontecer, assim como ele também fez com Adão. Logo em seguida, Gênesis 3:17, e para Adão
Deus disse: portanto, deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita, mais uma vez, maldição, vem a palavra aurar, né, que é o castigo, é a terra. A terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Almar, aparece almar e aurar, né? Almar é no momento que o Senhor fala sobre falar, dizer, né, instruir Adão. Aurar, Deus amaldiçoou a terra por causa de ti, agora a terra é amaldiçoada. Por quê? Porque a terra agora, né, estava cheia de pecado. E dar ordem sempre, gente. Acho que o que acontece é que as pessoas acham, né, que na educação respeitosa não existe limite. Mas o limite, ele é necessário. Ele tem que existir. Limite é proteção. Imagina que... E a gente vai ver esse limite que o Senhor nos dá logo em seguida. Eu trouxe também esse versículo para vocês. Mas eu queria dar uma pausa para trazer um exemplo. Imagina que você está numa cobertura de um prédio bem alto e não tem parede. E aí você aposta corrida com alguém e diz assim, vamos correr daqui para lá. Você vai correr? Sinceramente, você vai pegar com toda a tua força e correr? Não vai, gente. Por quê? Porque não tem proteção. Você não vai se sentir seguro, você não vai se sentir amado. Então o limite, ele traz essa segurança para a nossa vida. Né? Então é preciso sempre, existe limite em todo, né? Quando a gente quer educar nossos filhos, porque limite é proteção, uma vida sem limite ela é completamente vazia. Então o Senhor, ele ordena, e quando ele deu essa ordem e esse limite, precisava ser respeitado realmente, porque ele sabia do que iria acontecer. Então se eu sei que eu posso cair, me machucar, se eu apostar a corrida, né, num lugar alto assim, eu vou morrer. Então sabendo disso, vocês acham que eu vou deixar o meu filho correr? Vocês acham que eu vou correr? Não! Mas se tem toda a proteção, tá todo muradinho, seguro, é diferente. A gente se arrisca, mas sabe que tá protegido, que tem um muro para nos proteger. Então o limite, ele é proteção, tá? Não confundam. Mas existe um jeito diferente de dar, mas eu vou continuar lá. Então eu vejo aqui, né, eu trouxe assim, que eu vejo Deus instruindo e não castigando. Né, mas ele instruiu como um pai que instrui, que fala para o filho do que pode acontecer caso ele faça, né, ou se ele fez, a gente vai falar o que vai acontecer sempre. E tem gente que ainda traz para mim assim, mas aí por castigo Adão foi expulso do jardim do Éden. Vamos lá mais uma vez. Foi preciso sim que Adão fosse expulso do jardim do Éden. Por quê? Porque lá no jardim tinham duas árvores. Duas. Onde eu confiro isso? Gênesis 2:9. Leiam lá, por favor. Vocês vão ver que estão duas árvores. Então, o Senhor, quando Adão ele peca, comendo do fruto do bem e do mal, da árvore do bem e do mal, o Senhor afasta ele, né, do jardim, colocam querubins, que são anjos, né, e uma espada de fogo que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Isso está em Gênesis 3:24. Vejam, por uma proteção, mais uma vez, um limite. O Senhor fez isso porque o único que poderia comer da árvore da vida era o próprio Deus, Jesus, porque ele era santo para isso. Entende, gente? Então foi uma forma de proteção, porque se o homem tivesse tocado na árvore da vida, nós estávamos mortos para sempre. Então o Senhor, ele expulsa Adão do jardim, coloca os anjos, né, e uma espada de fogo em todas as direções, tipo, aqui ninguém toca, somente o meu filho, o próprio Jesus Cristo, que ele vem depois como segundo Adão, né, no Novo Testamento nós podemos ver isso. Então, assim, algumas pessoas ainda continuam a justificar sobre o castigo de Deus através da história de Moisés, através da história de Davi. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem procurar a Bíblia inteira para justificar algo que não existe. Por quê? Se fosse da vontade do Senhor mesmo, e se castigos e punições, né, educassem ou resolvessem o problema, eu tenho certeza que muitos pais não se sentiam arrependidos, como é que eu posso dizer, com a consciência pesada quando comete, né, esse tipo de crime. Eu vou falar bem assim, esse crime com uma criança que está aprendendo. Então, tudo aquilo que não nos traz paz não vem de Deus. Então, eu creio que os eleitos do Senhor, né, quando eles cometem algo que não é a vontade de Deus, nós nos sentimos mal por isso. E pode ver, todo pai ou mãe que amam o seu filho verdadeiramente, eles se sentem mal depois de fazer isso. Eles sentem que eles erraram, que não precisava ser assim, né, que as crianças estão aprendendo e que existem inúmeras outras formas de ensinar.
Eu trouxe também para vocês, vou falar um pouco mais uma vez, né, para a gente entender sobre o livro de Jó. Eu tinha até feito uma vez, eu fiz um post, né, sobre isso, falando só sobre a história de Jó. E o livro começa contando, né, quem era Jó e o orgulho que o Senhor sentia por ele, porque ele era um filho fiel, né, que temia a Deus, procurava fazer as coisas corretas, era honesto, né. E o diabo, ele põe dúvidas, né, e ressalta que Jó, ele só era aquele filho porque o Senhor dava tudo para ele. Então o Senhor permite que o diabo tirasse tudo, menos a vida dele, não podia encostar nele, né? Mas permitiu que as coisas acontecessem com Jó para provar a fidelidade de Jó, né? E que não era sobre ter, era sobre ser. E então eu vejo na história de Jó a glória do Senhor, né? E que há um propósito, né? Eu creio que toda enfermidade, ela não é para a morte, ela é para a glória de Deus. Então sempre vai existir um propósito, né, para tudo isso. Em Jó 23:13, Deus faz o que quer, quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Mas no coração de Jó existia um anseio, né, de tipo assim, poxa, eu fiz tudo certinho, por que isso estava acontecendo comigo? Então ele tinha intimidade e ele começa a questionar Deus. No decorrer da história a gente vê isso, inclusive vem os amigos dele, acusam ele também. Será que você não fez? Talvez você não esteja lembrado, não, algum filho deve ter feito, não sei o quê. E não era sobre isso, sobre o fazer, porque não é por obra. E o mais legal é que Jó, ele é o primeiro livro da Bíblia, tá, gente? O primeiro de todos. E não é por obra. Não é sobre ter, é sobre ser. Então ele questionava Deus. E quando ele tem um grande encontro com Deus, mais uma vez a gente vê a glória do Senhor, quando o Senhor se revela para Jó, né? E mostra a ele quem era Deus realmente. E que tudo aquilo era muito pequeno, né? E ele agradece a Deus e quando ele entende isso, o Senhor dá tudo em dobro, inclusive no céu, quando ele tem lá seus 20 filhos, né? Porque os 10 não morreram, eles foram para o céu, eu creio nisso, né? A morte não é o fim. Então até no céu Jó teve essa multiplicação, né? Ele viu a multiplicação da sua vida quando ele entendeu o propósito do Senhor, né? O Senhor quis mostrar a ele que Deus dava, Deus tira, né? Ele cura, ele não cura, ele faz como ele quer. Ele é Deus e nós servimos a ele pelo que ele é e não pelo que ele faz. E ainda, gente, ainda que Deus castigasse o homem, se essa for a justificativa de vocês, ele é Deus. Ele é Deus. Eu sou muito pequena para ser uma mãe juíza, eu me vejo nessa posição, sabe? Porque nós somos falhos, nós somos carne. Então eu ensino meu filho a olhar para o céu, a olhar para Deus, porque ele é perfeito, ele é o caminho a ser seguido. Nós podemos ver também lá no caso de quando Deus fala para Adão, né, que ele dá ouvido à mulher, né? Mas a mulher foi Deus que deu para ele, tá? Mas existe algo ainda mais importante do que a mulher, é Deus. Né? Eu dou ouvido, sim, nós obedecemos ao nosso marido, mas ainda mais importante é Deus. Nós somos obedientes aos nossos pais, mas mais importante é Deus. Então, eu ensino para o meu filho hoje que, filho, o Senhor diz, né, ouve os ensinamentos do teu pai, mas assim, olha, mais importante do que eu é Deus, olhe para Ele, porque Ele sempre estará correto. E nós pais nem sempre, porque nós somos seres humanos também. Então, é isso que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, tá bom? Trouxe aqui também, né, o exemplo de Jesus, que está lá em João 12:47, né, que o Senhor, Deus, ele fala assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Então eu vejo o belo exemplo de Jesus, porque ele esteve aqui na terra para mostrar a gente como deveria fazer, nos instruiu, nos ensinou, né? Pede pra gente não ficar aflito, diz tudo que vai acontecer, uma forma de tipo, olha, nos últimos dias vocês vão ver rumores de guerras, vocês vão ver, mas era uma instrução, não é que o Senhor tá fazendo, gente, é uma instrução, porque isso vem já de todo pecado, então isso vai levar isso tudo, aquilo que iniciou vai terminar daquela forma como está em Apocalipse. Então o Senhor, ele dá a instrução, e quando ele vem ao mundo, ele vem para nos instruir, nos ensinar, né? Para que possamos seguir o exemplo de Cristo, né? Deixa aqui o Espírito Santo para nos guiar, para fazer aquilo que é correto. Então o Senhor é o mais belo exemplo que tem, né?
E observem também que na passagem de Jesus, na história do Judas, Deus não fez nada com ele. Gente, Deus sabia quem ele era. Ele tinha uma má intenção, né? E ainda assim, Deus sendo Deus, poderia ter julgado, poderia ter condenado, mas ele não fez nada. Sabe por quê? Porque o mal por si se destrói. Só é vocês lerem lá em Mateus, né? Também que conta a história de Judas. Acho que Mateus 27, isso mesmo. Judas, ele mesmo se autocondena, né? Sabe do que fez, bate arrependimento e tira a própria vida. Isso é consequência do mal, do que você faz, do que você planta. Vamos lá. Na educação respeitosa, existe uma ferramenta que chamamos de consequência lógica, tá? Essa ferramenta, gente, ela só é aplicada como último recurso mesmo, quando não tem mais solução, você já deu todas as instruções, você já fez tudo o que você poderia fazer, né, para guiar a tua criança, aí sim você aplica, mas de verdade, é o último recurso, na maioria das vezes, a gente tem outras alternativas sempre. Por exemplo, aqui na minha casa, eu nunca precisei usar a consequência lógica pelo temperamento do meu filho, pela conexão que nós criamos, né? Eu conheço uma mãe que ela tem 4 filhos e ela só usou essa ferramenta uma vez em toda a vida dela, quando o filho dela tinha 4 anos. Para ensinar, ela precisou realmente usar a consequência lógica. O que é isso, Keline? A consequência lógica, ela é focada sempre na solução, tá? Qual a diferença de consequência? Muita gente faz isso e castigo é a mesma coisa, não é. Castigo, ele é voltado na punição, no punir, de fazer você se sentir ruim por isso, por algo que você fez. A consequência, ela é algo que vem para a solução, para solucionar, para ensinar, para resolver o problema. A gente agora vai precisar resolver esse problema. E eu até separei para dar um exemplo para vocês do que aconteceu na escola do meu filho, né? Que foi algo que realmente marcou bastante. Eu quero trazer, né? Porque é muito exemplo de consequência na prática. Um amiguinho do meu filho, gente, colocou refrigerante, acho que foi isso, na melancia a outra amiguinha, né? No caso, ele derrubou o refrigerante propositalmente no lanche da amiguinha dele. E o que aconteceu? Um caos na sala. A amiga, claro, né, olhou, como assim? Você derrubou o refri no meu lanche, o que eu vou comer agora? E ela começa a chorar. Lembrando que essas crianças tinham de 3 a 4 anos e a menininha começa a chorar, né, desesperada porque o amigo tinha feito aquilo. Ele começa a se justificar e dizer assim, não, mas é mais gostoso, é gostoso sim, veja. E aí a professora, sem sabedoria, né, infelizmente sem um conhecimento, o que está acontecendo muito também, né? Até aconselho os profissionais a fazer uma atualização em nome de Jesus, porque, olha, isso está sempre recorrendo, é psicólogo, é pediatra, sempre pessoas que não têm um olhar voltado para a infância, né? Então, realmente é preciso estudar, né? E ver aí o marco de desenvolvimento de cada um para agirmos da forma correta. E aí, a professora, para punir o que o amigo tinha feito, que estava errado, o que ela fez? Primeiro, ela pensou em deixar a criança sozinha na sala sem parquinho. Vejam só a ideia da professora. Você vai ficar sozinho agora sem parquinho e todos os outros vão para o parque. No final, acho que ela sentiu o que ela estava fazendo, né? Ela não podia deixar um só sozinho na sala de aula, então ela resolveu punir a turma inteira. E ela deixou a turma toda sem parquinho nesse dia. A mãe desse amiguinho, graças a Deus, ela é minha amiga, ela é psicóloga, ainda bem que essa criança estava protegida em casa. E aí a mãe ficou assim, quando a professora falou se você ia deixar meu filho sozinho, você deixou toda a turma sem parque. Ela ficou muito sem graça, sem ter saído. A mãe, né, com toda a sabedoria, o que ela fez? Foi conversar com o filho. Quando chegou em casa, olha a primeira coisa que a gente deve fazer, ouvir. Lá em Gênesis, gente, mesmo Deus sabendo de tudo, ele pergunta à mulher, por que vocês estão se escondendo? O que está acontecendo? Por que tu fizesse isso? Então, mais uma vez, o exemplo de Cristo, de ouvir você. Mesmo ele sendo soberano, mesmo ele sendo Deus, ele está sempre nos mostrando com exemplos de como devemos fazer. Então, a primeira coisa, ainda bem que essa mãe, usada pelo Papai do Céu, ela parou para ouvir o filho dela. É a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? E ela fez assim, filho, por que você derrubou o refri no lanche da sua amiguinha? E ele disse, mamãe, todo empolgado, porque quando a gente mistura a comida, fica mais gostoso.
Veja a intenção dele. Então ele queria mostrar para a amiguinha que era mais gostoso, era uma forma de agradar ela e que misturando ia ficar gostoso. A mãe acolheu, abraçou o sentimento, porque era um sentimento bom, né? Mas ensina para ele, diz: olha, filho, nem tudo que gostamos é mais gostoso e nem tudo que misturamos é mais gostoso e nem tudo que gostamos as outras pessoas irão gostar. Então, por isso que a gente deve sempre respeitar e perguntar, né, se é da vontade da pessoa experimentar ou não. Aí ele, entendeu. E ela fez, e agora? Olha a direção. Acolheu, falou, instruiu, o acolhimento, a instrução e agora vem a direção, né? O que a gente pode fazer agora para resolver esse problema, né, esse conflito que ficou? E aí eles pensaram juntos, né? Ele escreveu coisa mais linda, porque ele já sabia escrever aos 4 aninhos, escreveu uma cartinha para a amiga pedindo desculpa. Colocaram ela, a mãe liga para a mãe, né, da outra coleguinha para saber se ela podia comer o chocolate. Colocou um chocolatezinho assim e levou. Eu achei essa ação mais linda. Inclusive, no decorrer do ano, eles se tornaram grandes amigos e eles ficaram juntos sempre. Eu fico pensando, sabe, gente, isso é uma consequência lógica. E assim, na sala de aula, como eu teria agido como professora, eu no lugar da professora, né? Primeiro, ter acolhido as duas crianças, ter acolhido a menina que ficou chorando, frustrada, ter acolhido a criança que fez isso porque, de certa forma, ele se sentiu mal. Ele não esperava essa ação da amiga. Então, creio que ele deve ter, poxa, o que eu fiz? Né? E sentido ali naquele momento algo assim, tipo, fiz algo errado, tinha uma intenção e deu em outra coisa. Então, ela teria acolhido as duas crianças, ouvido a intenção, né, daquela criança que tomou a ação de derrubar, né, e no momento ter instruído como a mãe fez em casa, porque se ela é uma profissional, ela também pode fazer isso. Então, ela poderia ter instruído, olha, a gente não tem como fazer isso porque nem tudo que mistura é mais gostoso, nem tudo, a bandeja de ovo passando aqui, nem tudo que mistura é mais gostoso, nem tudo que a gente gosta a amiguinha quer. Como que a gente pode resolver isso? Em sala de aula seria um aprendizado incrível, né? A gente ia deixar, depois no final de tudo ainda perguntei, vem cá, a menina ficou sem lanche? Porque foi o que me pareceu. No final de tudo, a menina ficou sem lanche? Ninguém se preocupou no lanche dela, que de fato tinham derrubado. Então, eu teria ensinado o seguinte, né? Se erramos, então o que a gente pode fazer agora para consertar? Ele poderia ter dividido o lanchinho dele com ela. Se o lanche dele não era o suficiente, eu trazia a turma toda a dar um pouco do seu lanche, né? Doar um pouco do seu lanche àquela amiga. Então, ela teria ensinado muita coisa ali para as crianças, né? Sobre empatia, sobre o dividir, o tipo assim, essa não era a minha intenção, o pedir desculpa na hora, mas resolver compartilhando aquilo. Então, tinha tanta coisa para ensinar, mas ela resolveu punir de tal forma que no final não ensinou nada. Então, é sobre isso. A ferramenta, ela vem nesse sentido, de direção. Se for algo que está focado como é que eu posso usar a palavra? Se for algo que está focado realmente no ensinar, legal, né? Na solução, válido. Mas se não for, gente, não faz sentido nenhum. Meu filho não quer comer, vai ficar sem televisão. Se tu não quer comer, tu vai ficar doente, tu vai ficar com fome. Então, a gente vai ter que buscar outra solução sobre isso aqui. A TV não tem nada a ver com isso, sabe? É mais ou menos isso que funciona. E agora, eu vou ler para vocês, Salmo 103, né? Do 8 ao 14. Gente, eu acho esse salmo perfeito. E aqui ele fala sobre o perfil parental de Deus, para quem ainda ficou na dúvida de quem é esse Deus, se ele castiga ou não castiga. Vamos ver, né, como é o perfil parental de Deus. Vamos ler junto. Eu tô até com minha Bíblia aberta aqui, mas eu vou ler ali porque eu gosto da tradução que eu trago ali. Que a que tá ali é a Almeida corrigida e atualizada, para mim é a melhor versão por português, né, da Bíblia. E o Senhor diz assim, ó: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó.
Olha que lindo, né? Então é a mesma coisa que a gente deve se espelhar aqui e ver. Se as nossas crianças estão em desenvolvimento e não existe isso, que a criança fazer algo maquiavélico, de manipular, sabe? Porque ela não tem nem cérebro maduro para isso. O último, a região do cérebro amadurecer é a parte frontal, né? Que é o córtex frontal. Ele que é responsável por essa parte do pensar e do agir com intenção, né? E ela só está formada, realmente não está. Então é impossível. A criança ela vai realmente somente copiar aquilo que ela vê. Nós somos o produto do meio, ao meio que estamos inseridos. Então, se a criança está se comportando mal, a gente precisa rever o nosso comportamento, tá certo? Então, da mesma forma que o Senhor lembra que a gente é bom, que a gente possa lembrar que nossas crianças estão em desenvolvimento. E para finalizar, vemos agora Provérbios 1:23, que também é lindo, tá? Provérbios 1:23, o Senhor diz assim: escutem quando eu os corrijo. A palavra corrigir é mulsar. Todas as vezes, gente, que essa palavra mulsar aparece, corrigir, algumas bíblias traduziram até como castigar, mas não é isso. É corrigir, falar, né? Mulsar quer dizer corrigir com palavras, e a gente já sabe o poder que as palavras têm, né? A palavra do Senhor é muito poderosa. Ela tanto pode construir como destruir a vida de alguém. Então, quando o Senhor fala assim, escutem quando eu corrijo, corrigir vem mulsar, escutem corrigir com palavras, então escutem quando eu falo. Logo em seguida, a gente consegue confirmar isso. Ó. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. E em todos os outros versículos bíblicos, como filho, ouve a instrução do teu pai, também está mulsar. Né? Aquilo que teu pai ensina, mulsar, correção com palavras. Um outro também, a criança que é corrigida, mais uma vez, mulsar. Se torna sábia, ou seja, a criança que é corrigida com palavras sábias, palavras edificantes, se tornam sábia. Sendo assim, gente, todo ensinamento e correção do Senhor é com palavras, tá? São palavras poderosas, inclusive, né? Que tocam o nosso coração, como o Senhor fala lá o coração de Eva, fala o coração de Adão, né? Fala aos nossos corações, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci, vamos vencer, nós venceremos. Foi uma forma de nos confortar, né, do que iremos passar, mas que vamos vencer, que a vida não termina aqui. Então, tudo que o Senhor nos traz, profecias, são instruções ao nosso coração, para que a gente possa ser calmo, né? Na hora de educar nossos filhos, que sejam dadas instruções sempre. Sabe? Não tem como você corrigir que você não dá instrução. Às vezes eu vejo os pais o tempo todo com a criança, não pode subir aí, não pode fazer assim, não pode fazer aquilo. Só diz não, mas tu não diz pra criança o que tem que fazer. Tu tem que dar instrução, dizer o que direciona a tua criança, diz o que ele pode fazer. Para de dizer o que não pode, gente. Aquilo que a gente foca cresce, em nome de Jesus, né? Para meditação, vou deixar Provérbios 6:21, com o Senhor ele diz, guarde sempre as palavras bem gravadas no coração. Ou seja, mais uma vez, são palavras que tocam o nosso coração. E para reflexão, eu vou deixar a pergunta para finalizar esse vídeo. Quais são as palavras que você tem lançado no coração dos seus filhos? Esse é o corrigir. Lance as palavras sábias. Quais são as palavras que você tem lançado ao coração do seu filho? Vamos lá? Por favor, curtem e compartilhem, né, que esse vídeo alcance mais vidas em nome do Senhor Jesus. Para toda a honra, toda a glória. Nosso Pai não castiga, mas nos corrige com palavras sábias. Amém? Graça e paz. Tchau.